Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar exercitando a nossa consciência, utilizando o programa educacional aqui do Brasil com essas ementas que nos fazem eh, gerenciar essa necessidade, né, essa precisão de cobranças, tentando, melhorar a a resposta, né, melhorar a capacidade de escolher a resposta e dar, de certa forma, aquilo que nos pedem. Eh, Nós pagamos por isso, né, estamos pagando, estamos vivendo para isso, estamos esperando disso um futuro melhor, não só por causa eh, da faculdade, das relações que vamos formar a partir desse exercício, né, sobre seleções, quanto, quanto nível financeiro, né? Porque hoje em dia esse, essa é uma informação que diferencia a gente e cruelmente prova a gente sobre tempero, sobre esses ensaios temperísticos para ver o quanto a gente é aceito ou se a gente não é aceito. Que pena, né? Vamos ser um doente nessa inaceitação, né? Toda pessoa que apanha de tanto pedir alguma coisa, de inaceit... toda pessoa que é inaceitada, ela sofre muito e o organismo ele deprime com esse sofrimento e vira doença. É, tá aí um mistério, né? Um mistério dessa doloroso, né? Um mistério doloroso aí do desse exercício de sobreviver buscando ser obediente a todos esses antepassados que nos avisam sobre essas questões de julgamento que às vezes a gente não fala objetivamente, a gente tem impressões ruins de falar isso abertamente e a gente dirige isso numa subjetividade tamanha que passa a ser impressões de loucuras ou linguagens para quem consegue interpretar a loucura de um gesto eh, fisiológico, de um gesto fisiológico coligado a um tanto de artifícios eh, desses instantes de valores, né? E aí a gente acaba agregando ou não valor como um ensacador de, de hierarquias primitivas, né? Por exemplo, batatas, cebolas, tomates. Isso são hierarquias primitivas que continuam sendo agregadas para nosso consultório, né? Para a gente consultar e dar uma salvação para o nosso organismo com base nesse advento receitístico, né? Então, assim como a gente escolhe essas variedades de hierarquias primitivas, né? Vegetais, frutas, legumes, né? Verduras, eh, elas nos fazem melhor, de certa forma, mas só se a gente conseguir filosofar com elas, que é, de certa forma, no coeficiente da versão, é conseguir estabilidade, é, aconchego, acalmar-se, né? Também é como se você conseguisse um estofamento, né? Isso é filosofar.
Tá vendo a minha blusa aqui? Minha blusa ela tem um acolchoamento. Sobre a filosofia, nossa mãe conseguiu chegar nesse produto porque ela investigou que em razões e em posições ela conseguiu criar esse estofamento, né? Que representa para nós uma ideia que partiu da imaterialidade de sentir que poderia ter uma superfície mais maleável, né? E sintetizar ela a partir da variação modulativa das, das matérias que a gente tem, né? Como, como investigação, né? Como trabalho. E a saúde, o medicamento, a, o assalariamento, toda droga que às vezes faz mal ou faz bem, dependendo da proporção que a gente eh, recebe, né? Sobre a nossa vida, sobre o nosso feto, eh, tem essa necessidade filosófica para cada um de nós de exercermos não só a leitura da razão, de estar nisso e acontecer sobre isso, e até mesmo aceitar isso, sobre a instalação dos freios de importar essa leitura filosófica dessas condições e sempre revisá-las no nosso organismo mediante essa autoridade. Como eu já citei, a autoridade do conforto, a autoridade do ritmo, do algoritmo, né? Então hoje você vive numa casa porque a casa é um algoritmo exatamente é, exatamente raciocinado, racionalizado para o exercício da cidadania, né? Isso foi evoluindo para isso, não tem além de casa, né? O além de uma casa, desse estacionamento, é aquilo que você pode fazer. Ah, então, ideias são para filósofos, só que eles não merecem nada a mais por isso. Isso é uma verdadeira. É a verdadeira vergonha de um filósofo é ter distorcido a sua a sua o seu trabalho, o seu exercício para um exercício de potencializar-se cada vez mais nessa cobrança. A cobrança é uma desgraça, é um demônio. Falo mesmo, é uma desgraça a cobrança. É insuportável escutar alguém que não é a nós nos pedindo coisas, né? Ser pedido é como tacarem pedra em nós, é como darem tapas na nossa cabeça, pedirem pra gente ter calma, é como se desse um empurrão na gente, né? Empurrasse a gente. É uma merda, né? Mas, né? Ah, sobre essa merda, sobre esse cheiro, esse odor, esse fedor mesmo, é uma merda. Sobre isso a gente tem buscado filosoficamente encontrar a melhor forma de pedir a alguém algo que talvez ele não o faça porque está desviado da necessidade de fazer. Como em literatura fisiológica, em estudo de adequalização em função da harmonia, se admite que ele deveria fazer. Então a gente tem a fonte neutra, a fonte natural,
e a fonte ionizada, a fonte desaversionada do encontro com os seres humanos. Porque existe uma coisa que é muito perfeita, que é o organismo celular. Ela é muito perfeita. Não existe mais nada além da perfeição de um organismo. Ele é totalmente funcional sobre todos os parâmetros do universo. Não existe doença que me faça desacreditar nisso. Porém, para algumas pessoas, a imagem de uma doença faz com que elas acreditem nisso. Engraçado, né? É porque é como se a doença o chutasse para a estrada, para um entendimento. Quando é como se a gente precisasse mostrar que se o fulano não for para a estrada, ele vai para esse caminho aqui. E aí a artista diria que dirige a sociedade para a estrada, mostrando a erupção, né, dos devotos, a erupção daqueles que perderam a paciência de se drenar e se comportar como neutro, uma pessoa natural frente às outras. Então, você tem toda a liberdade do mundo para ser bem. Não é à toa que a sua célula avisa você sobre o bem maior. Porém, né? Porém, a gente, em alguns casos, sofre ataques nessa sociedade. Porque quando você vive e sai para a sociedade e você encontra pessoas que não estão bem, que não praticam bem, que não sabem se comportar perto das outras, você tem desafios maiores, né? Desafios maiores fazem com que o corpo se desencontre sobre um objetivo. E aí você vê uma questão para ser respondida. Só que a resposta dessa questão ela é relativizada em um sistema de conter e contrair essa racionalização em 5 classes. Poderia ser 4 também. A gente tem 4 caminhos. Ou eu fico parado, ou eu vou para cima, eu vou para baixo, eu vou para o lado, eu vou para o outro, né? Então, em uma escala de caminhos interiores, organologicamente falando, eu tenho como contrair o coração a partir de vaso, eu tenho como contrair é, os pés, as mãos, os músculos, e aí nessa direção existe um equilíbrio propenciado por essa fonte desgovernada, por esse efeito mecanicológico, né, biologicamente editado pelos artistas. Então, cara, quantos efeitos você não pode causar adestracionando a esse documento de universo que é dado por Deus na nossa representação humana? Você tem um monte de mal. Você tem mais mal do que bem. Bem, você só tem um só. Contra o bem, você tem o anti-um. O anti-um é tudo aquilo que não é um. E esse um é a resposta correta. Só que para chegar no um, você pode dizer 0,987654321 ou até mesmo é, colocar esse 0, em uma outra realidade, né?
Então existem vários caminhos para responder a esse um. O ser humano, ao longo do tempo, ele tem fechado os caminhos, as variações, e ele tem deixado o mínimo possível. Isso é a tecnologia da segurança aplicada pelo agente humano. A gente não precisaria de muro para casa, não. Era só a gente falar assim: olha, você não entra na minha casa, eu não entro na sua casa e a gente se respeita, tranquilo. Pra que a gente vai trabalhar criando muro, né? Só que existe um lado psicológico, existe um lado emotivo, existe uma equação humana que racionaliza a dificuldade sobre um evento. Então, se eu colocar muro, é mais difícil para esse evento acontecer. Então, é um medicamento colocar um muro. E aí a gente decompõe a comunicação e o respeito para que as pessoas emurecem. Se emurecem e durmam bem. Não seja atentado por essa conta artificial de desproteção. Agora tem muro e está mais protegido. A gente também pode até instalar leis de porte de armas, né? Mas o verdadeiro sábio, que soube saber, sabe que a, a melhor arma que você tem é a concentração para escolher em um momento qual é a melhor resposta. Porque quando você é atacado, dependendo da resposta, a melhor resposta segue sim desarmar o atacante. A gente tem prova disso em um universo de terrenos competitivos. O universo das variações, né? De uma primitiva, né? De uma matéria primitiva. E aí, essa aparência derivativa cria na superfície das pessoas uma motivação além, né? Uma sabedoria além. E ele sempre já soube, porém admira ver em uma outra homenagem, né? Um novo ser em sacrifício para adotar, para que todos vejam qual é a graça, qual é o fenômeno de eh, ser competente nisso, né? Bom, então, tá vendo como a filosofia é muito importante? Porém, é, o capitalismo, ele não deixa as pessoas se importarem. Ele não deixa. Você vai ter que fingir que se importa dentro de uma lógica capitalista. Isso é aceito, meu amigo. Desculpa, me perdoe. Todas as pessoas que lutaram contra o fingimento. Mas essa é a única forma de levar a vida com o capitalismo. Dentro do modelo capitalismo que eu conheço, posso afirmar. Pessoas que querem desadotar o capitalismo têm inventado localizações específicas para, de uma forma, abandonar o capitalismo como uma blusa, um acessório e viver uma certa resolução de sabedoria, de filosofia, de entendimento sobre a humanidade. Só que quando ele coloca de novo essa blusa, essa roupa do capitalismo, ele já sabe. Lá vem o ator.
sustentado pela falta do dinheiro. Lá vem o fingistros para se assegurar das comunicações que vão ser perguntadas, para todos os lamentos que vão ser atacados, para todas as exigências que vão ser desportadas, para a coerência que grita, que chora e que finge estar de bem em um exercício de trabalho com os amigos. Por causa do capitalismo, meu amigo. Eu sinto informar você que acha que é bom, mas você é verdadeiro tomador de refrigerante, de Coca-Cola. Porque é um fumante, né? Porque você acha que bater no seu intestino, sentir aquele instante de possuição, posição de vitória, vai te fazer vitorioso, vai te dar a glória de possuir, de adquirir aquilo. Mas aquilo faz um mal danado pro organismo. Aquilo é uma antimatéria, é um. Eu tô usando termos para ficar físico mesmo. Aquilo é uma inumanidade pro organismo. É uma modificação terrível, assim como o cigarro, que muitas pessoas estudam, rezam, apelam, brigam, xingam, competem para dizer que em alguns casos faz bem. Em alguns casos a gente consegue um exame. A se fuder, né? Pô, vão lutar pela verdade, pessoal, né? E a filosofia diz justamente isso. Você aí, caro estudante da filosofia, a filosofia quer a verdade, né? Não quer apresentar uma falsa verdade, uma relação falsa. Porque a falsa, ela vai construir sempre o modelo capital, ela sempre vai tender ao capital. Quanto mais gente associada a isso, mais gente nascendo e morrendo nessa falsa vida de sucesso, né? Nessa falsa virtude. Então você tem uma máquina de escravidão, de falsidades. Você não tem uma vida como ela realmente se exercita para ser. Não é à toa que todo mundo vai quer uma válvula de escape. Fala assim: eu vou trabalhar com o que eu gosto, né? Mas na hora que tá trabalhando, existe a flutuação dos valores, né? E o capital na fundação desse exercício. Então, o que era fundamentado na sobrevivência, no conhecimento preciso, na relatividade do valor dessa hierarquia primitiva e acessória, criou as falsas técnicas dos seres humanos de atestar e contradizer o seu juízo natural, te trazendo por uma inaturalidade de necessidades de nascentes. São ideais que se opõem. E uma vez você impondo essa oposição, você fere o seu organismo. Você fere a si mesmo. Você não consegue se controlar, né? E aí, todos os medicamentos não vão fazer, né, controle algum. Somente a abnegação, né? Somente aquele famoso jejum, né? Aquela
aquele distanciamento. Não é à toa que muitos indivíduos, com o passar dos anos, começaram a compreender que precisariam de um desvio para essa atividade, um desvio para o autoconhecimento, e criaram as classes e os veículos. E hoje em dia os veículos estão aí, cheio de, cheio de condutores, né, fazer as pessoas, tentando fazer as pessoas ah, é difícil classificar os veículos porque eles funcionam em dois lados, né? Tem um tanto de pessoas que cai e um tanto de pessoas que levantam sobre a utilidade desses veículos. Então, é difícil poupar, né? Até porque o veículo sempre foi nós mesmos. Quando a gente entrega o nós mesmos para um veículo, para um condutor, a gente perde a autoridade, né? E aí a gente até desconfia desses carros sociais, que são os cargos sociais, né? Que são os patrões que vão dirigir, de certa forma, a estrada política, né? A estrada dessas ideias, que de certa forma acidenta demais da conta. É um terrorismo muito velado. Tem muita gente sangrando, morrendo, se estrupando, é, matando os outros, sem saber dentro dessas flutuações, né, veiculares de estradas políticas. É, então, é, tem muitas pessoas aí que agem de bem, indicam novos medicamentos, novas frases de amor, novas interpretações de um humano vacinado ou de um recém-nascinado para tentar reposicionar pessoas para os gestos, que são os gestos saudáveis que controlam o organismo, né? Mas tem pessoas que elevam isso à dúvida por conta dessa arte tendencionada de compor isso em hierarquia e assaltar as pessoas sobre um contrato, né? O que era para ser livre se torna um contrato, se torna um modelo, né? Se torna um associado. E aí isso deturpa tudo, cara, né? A gente cria uma modéstia, vergonha para medicamentar ou até mesmo julgar as pessoas. Por exemplo, a gente tem o cristão, a gente tem o falso cristão. E aí quando você fala, ei cristão, tem um monte de falso cristões aqui. Merda, velho. Que bosta, né? Você tá usando uma característica para decompô-la sobre uma flutuação instantiva, para dizer que você sabe julgar, que você é um julgador. Tomar né? Que isso, né? E as pessoas são ousadas nesse sentido. Elas usam as coisas demasiadamente. Elas, elas se ocupam em deixar a perfeição que somos nós em uma influência para atrair mais, né? Sendo que a gente tá no espaço, né? Tá na Terra, a gente não precisa ser atraído mais, né? A gente já tá com tudo perfeito.
A gente só precisa de responder a melhor resposta para um problema. E esse problema sempre é lido e revisado pelo organismo em um fluxo de tempo que a fonte do desgovernamento, fonte do problema acontece. Fugir sempre foi a melhor, sempre foi a melhor solução. Fugir sempre foi a melhor solução. Né? A mais A mais B, A mais C é igual a... Não, não. Né? Problema só é problema enquanto alguém assume. Você tá entendendo? Ah, mas é porque você não tem isso. Problema só é problema quando alguém assume. Quando ninguém assume o problema, ele cessa. Sentido da vida, né? Se existe uma fonte ativa, é para alcançar um alvo. Vai por mim. Se o sol brilha, é para alcançar terra. Ele não está ali à toa, só fazendo papel de sol. Então, se o sol está te causando problema, você vai brigar com o sol? Você vai se tentar se fazer de superior ao sol? Tem certeza? Tem matéria integrada inteligente para isso? Mas você vai cobrar por isso, né? E ninguém gosta de cobrantes, porque a cobrança ela fere, né? Assumindo uma falsa superioridade. Então o que que você faz? Você o respeita e você foge dele. Exatamente isso. Essa é essa é a melhor ação. Por que que muitas pessoas rezam? Porque elas fogem da realidade quando precisam estar na realidade, mas a realidade se faz de um problema. Elas fogem para não darem atenção ao problema, que é uma pecaminosidade, né? Ah, mas é porque você não teve. Ah, mas é porque. Não, não é por isso. É por conta da humanidade e da perfeição, né? O decaimento é, biológico, ele é preciso, né? Ah, e a solução, ela é indiciada pelo próprio organismo. Né? Existe uma janela. Só que quando você começa a criar um exército de interpretadores dessa perfeição, você vai descosturar a perfeição fazendo um baile de interpretadores. E aí faísca dali, faísca de lá, faísca de cá e já vai dançando a interpretação da dor. E vai criando uma música, um algoritmo, um produto daquela dor que se equipara àquela dor. E aí você começa a ter os filhos dos interpretadores. E depois você tem os netos dos interpretadores. E aí depois você tem a sociedade que vem de interpretação. E você tem medicina moderna, o SUS, tão caro, os, né? SUS que pode dar emprego para muita pessoa, mas tem muita pessoa que vai lá pro SUS aproveitar, né? Aproveitar da ignorância, da falta de exercício filosófico. É.
Ah, tem coisas que são amargas, mas que são para ajudar, né? Ajudar a, a o exercício da imunidade no organismo, a adrenalina, né? O, a gerar um influxo adrenérgico, né? Fazer calmar a adrenalina, dando a ela uma impressão disso, ou do que ela parece no sentido do ataque, né? No sentido do sabor, né? Desse carbono. É, mas é bem isso, cara. Filosofia é isso aí, né? Não tem, não tem como você ser sábio sem é, sempre não saber de algo. Não se tornar um humilde para admitir que não sabe, né? Então, por mais que todo mundo queira admitir que você sabe, você tem total exercício filosófico e admissão para dizer que não sabe. Não sabe o que está acontecendo. Precisa de informações, precisa de exercitar a filosofia e construir o saber num momento, né? Até porque o saber ele está sempre na reação das pessoas. O saber ele não é uma constante. Ele se faz de constante para algumas manobras sociais, para alguns textos, para algumas literaturas, para algumas decomposições, né? Por exemplo, ahn, todo cano ele tem constante de ser cano, só que ele sofre intemperismo. Só que esse intemperismo que ele sofre, com base na utilização e no tempo, ele não é contado, porque é uma conta que não é atraente para as pessoas que usam. Só que tem algumas contas que são atraentes, então elas são contadas. É, e aí a gente tem uma revelação, né? Você analisa
como objeto de mudança, né? Ou seja, de passagem, né? A gente pode dizer que isso aqui é uma água e isso aqui é outra água. É estranho isso, né? Mas a gente utiliza isso na sociedade. Dedicado à compreensão de uma realidade imutável e permanente. Então, quem diz isso é o Parmênides, né? Definido pela impossibilidade de um conhecimento verdadeiro. Não, não é bem isso. Mobilista, definida pela eterna mudança e o constante devir. É mais ou menos essa instrução que ele utiliza como precisa em seu exercício de filosofar sobre a vida. Idêntica ao pensamento de Tales de Mileto, que afirma que tudo é água. Não, não é isso. Não é bem isso que ele está afirmando. Aí, ó, mobilista definida pela eterna mudança e o constante devir. Mobilismo. Ah, vamos lá, questão 4. A alegoria da caverna, ou mito da caverna, é uma metáfora escrita por Platão em seu livro A República. Nele, o filósofo utiliza seu mestre Sócrates como personagem responsável por narrar a vida de um prisioneiro criado no fundo de uma caverna. Um dia, esse prisioneiro liberta-se das correntes que o aprisiona e percorre o caminho de saída da caverna. Ele contempla o mundo real fora da caverna e descobre que tudo o que vivera era falso. Essa é a palavra utilizada para o sentimento. Na verdade, esse falso, ele é vários livros de ciência, de, de pensamentos pessoais. O que acreditava ser verdade não passava, não passavam-se sombras projetadas no fundo da caverna. Então o que ele via era uma sombra, né? Era uma suavização, era um efeito e não a verdade. Então, aqui a gente está dizendo sobre o efeito e a verdade. Tem aquela dualidade, ó. A matéria ou o mundo material e a imaterialidade. É aquilo que é sentido, né? Então, qual que é a verdade? A verdade é o sentimento, né? Não, não, a verdade é a matéria. Não, a verdade é o sentimento. Não, a verdade é a matéria. Ou a verdade é o conjunto desses fatores, né? Aí é que tá esse plantão. Ó, esse Platão. As sociedades antigas eram hostis e aprisionavam cidadãos em cavernas? Não é bem isso que a gente está procurando, né? Está procurando o efeito moral, né? O suor que está por trás dessa. E é responsável pelo aprisionamento da mente? Também não, né? É o oposto. O verdadeiro conhecimento surge da libertação das correntes dos preconceitos e das opiniões. O verdadeiro conhecimento se dá pela autoridade, aquilo que os filósofos dizem é a representação da verdade. Ah, a letra C está mais correta, né? Tá chamando mais atenção para o sentido.
da moral do texto. O verdadeiro conhecimento se dá pela autoridade. Aquilo que os filósofos dizem é a representação da verdade? Não, né? O verdadeiro conhecimento surge da libertação das correntes, dos preconceitos e das opiniões. Né? Mas para isso precisa de um pouco de exercício e esses exercícios. 1, 2, 3. Ah, o microfone tinha desplugado aqui. 1, 2, 1, 2. É evidente que a cidade faz parte. Deixa eu ver aqui. Ah. É evidente que a cidade faz parte das coisas naturais. E que eu. Olha só, olha o que a minha inteligência manda fazer. Tomar essa acusação, né, tecnológica como um elogio, né? E não apenas um defeito ou um esbarro, né? Isso é alguma, isso tem alguma emoção filosófica nessa compreensão de que não estamos sozinhos, essa vaidade de viver o universo e pesquisar e melhorá-lo, né? Vamos lá. É evidente que a cidade faz parte das coisas naturais e que o homem é, por natureza, um animal político, como dizemos. Por que ele é um animal político por natureza? Por causa da pedra polida, né? Essa é a coisa mais fácil para entender. Porque tudo que ele filosofa, ele pule de, de tal modo que é, não vai se tornar uma ameaça, não vai se tornar inseguro viver, né? Então a política são estratégias disso, né? De criar superfícies que podem ser utilizadas que não vão ser ameaças. Como dizemos frequentemente, a natureza não faz nada em vão. Ora, o homem é o único entre os animais a ter linguagem, o logos, né? Então a pessoa, ela tá marcada para fazer alguma coisa. Quando você utiliza a linguagem com ela, né? Quando você comunica com ela, você acelera essa coisa. Então você consegue fazer. Ah, eu sei que ele vai colocar o boné. Mas se eu falar com ele, coloca o boné agora, a pessoa vai lá, coloca o boné agora. Né? Ah, por exemplo, você fala com a pessoa, ah, coloca o lixo fora, né? Coloca o lixo lá na lixeira. Aí a pessoa, tá bom. Depois eu coloco, pode deixar. E aí volta a fazer. Aí você vira e fala assim, ó o Logos. Coloca agora. Agora. E a pessoa olha assim, ah, tá bom. E aí vai. Né? Então existe o Logos. A comunicação é tanto isso porque as pessoas elas queriam que os filhos que esse poder da comunicação tornasse as coisas mais simples, mais rápido possível. E de forma que isso era emocionante, né? Você vê você falando com uma pessoa, ataca ele. E ele atacando. Nossa, que incrível!
que poderoso! Mas como que a gente vai fazer as pessoas obedecerem? A gente vai criar um sistema, um reino de obedientes. E aí você tem a história do prazer do Logos sendo caracterizado pelas pessoas em possibilidade de dirigir a natureza utilizando esse Logos, né? Trata-se de uma característica do homem ser ele o único que tem o senso do bom e do mal, do justo e do injusto, bem como de outras noções deste tipo. É a associação dos que têm em comum essas noções que constitui a família e o Estado. Aristóteles, bravo, né? Aristóteles afirma que o homem é um animal político por natureza, né? Na verdade, todos os animais eles têm suas políticas sobre as suas administrações, né, sensoriais. É um erro terrível afirmar isso, ainda mais sabendo da relação sensorial que um ser pluricelular adota para sobreviver, né, de todas as selvagerias que ele faz, né, todas as ameaças que ele enfrenta e sobrevive. Tá aí, né? Mas tudo bem, por um aplauso, né? Por um momento de glória, a gente até deixa, né? Essas afirmações fluírem, mas é um erro, né? Aristóteles afirma que o homem é um animal político dotado de logos. Assim, é incorreto dizer que os seres humanos podem viver facilmente afastados da vida social. Os seres humanos são capazes de julgar o que é bom e o que é mal. Os seres humanos são naturalmente destinados à vida em sociedade. Os seres humanos são capazes de deliberar sobre o governo da cidade. É incorreto dizer que, lembra, incorreto. Os seres humanos podem viver facilmente afastados da vida social. Na verdade, desde o nascimento, os seres humanos precisam dessa vida social, dessa articulação. É uma dependência adotada pela conduta dessa comunicação e da associação dos comunicados para a melhor benfeitura que eles podem fazer, né? Para a polis, né? Vamos fazer a última questão aqui. Se alguma coisa é verdadeiro, então a verdade existe. Ora, Deus é a própria verdade, segundo São João 14:6. Né? Quando a gente fala de Deus, cara, Deus, a gente abre a porta pro sistema nervoso central. É a maior concentração que a gente pode ter em uma adotação de sensibilidade escalar. Geralmente a gente utiliza esse eixo aqui, ó, na relatividade de apontar para o caminho de Deus. Então a gente sempre pergunta: qual que é o caminho de Deus nessa condição, nesse extrato de para isso eu sobreviver, né? Aí a gente tem aqui no olho esse preceito. No músculo a gente instala isso. Nas fossas nasais a gente instala isso. Na boca a gente instala isso. No organismo a gente instala isso. Por quê? Porque a gente assina o contrato com Deus na comunhão, na sabedoria
de que tudo isso é graças a Deus. E a gente é um funcionado desse Deus. Para a gente ter a vida boa, a gente precisa de crer na coordenada que Deus nos faz funcionar. Exatamente isso. Esse é um resumo bem rápido do que os apóstolos querem dizer, inclusive o Jesus, né? Bom, e aí, o que é. Então, sempre quando você está desgovernado, você fala assim: eu creio em Deus. E aí você coloca, você meio que alinha seu campo com campo, tempo, passo, ponteiro, interior, né? É um mecanismo de contração interior para a realidade que você consente sobre o equilíbrio editado pela história de Deus, que é maior do que todas as coisas, certo? Que ele é o criador de tudo, beleza? Então, quando você tiver em turbulências ou qualquer coisa, você fala assim: eu creio em Deus, né? É ele que tá querendo me falar alguma coisa aqui, ó. A partir dessa subliminar tendência de motores de agentes humanos sobre atividades, sobre alvos de interação para conseguir transformar a vida, né, e fazer-se melhor para estar conosco, digamos assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. O trecho de São Tomás de Aquino é um exemplo claro da união da razão e da lógica com a fé. Essa característica marca qual período da filosofia? Essa filosofia ela é uma filosofia medieval, né? Ela não é pré-socrática nem moderna, nem contemporânea. Uma filosofia medieval onde a igreja estava muito associada aos filósofos, né? É uma conciliação entre a tradição filosófica e as sagradas escrituras. Durante esse período, a razão é fundamental para o desenvolvimento da filosofia, que estava subordinada à fé e operava para sua confirmação. Essa questão de desenvolver o logos junto com pensamentos filosóficos, por exemplo, cara, eu não gostei do que ele fez comigo. E você gostaria que fizesse com você? Aí eu tenho que experimentar. Aí vai lá, faço com ele. Aí eu também não gostei. Aí junta uma reunião e fala assim: pessoal, me responda alguma coisa. Quero que todos levantem a mão se gostaram de serem tratados assim. Aí um monte de gente não levanta a mão. Opa. Então a gente tem uma fração ali, né? A gente tem uma fração de pessoas que não gostaram de logos serem tratados, serem comunicados assim, serem elevados assim na polis. E aí a polis sofre um monte de gente brava. A gente chama isso de revolução, né? Então sempre teve muita gente brava com a polis. Essa forma de eh, tratar o dinheiro público, né, o dinheiro dos impostos, que são exuberantes. Então, são dinheiros, eu diria, eh, soberanos. Cara, é muito dinheiro mesmo. Só que esse dinheiro, ele não vale nada, não é nada, sem uma direção organizada, sem elevar esse dinheiro em porcentagem para que alguém especificadamente trate de gerar segurança para o público. Tá entendendo?
Porque dinheiro, a gente sempre tá nadando e flutuando em dinheiro. A gente vai morrer e não vai levar nada. E há quem diga que vai deixar para os filhos, mas quem disse que dinheiro de herança é dinheiro nosso? Quem disse que herança é boa, né? Quem disse que um indivíduo preso em herança vive? Quem me falou isso? Quem disse isso? É uma falsa. A gente, muito melhor você trocar uma herança do que ficar cuidando de uma herança, porque herança é vaidade, é um, é uma, é uma exigência, é um apelo. Isso é uma merda. Ser humano nenhum em existência, em condição, gosta de ser pedido, porque ele é perfeito, né? Quando alguém pede a gente alguma coisa, esse pedido é danificante, é um armazenamento de memória, é, um, é uma semeação. Não é, não é edificante, não. Não é salvador. O que salva-se ali é uma imagem, né? Uma construção lógica, um raciocínio lógico. E a verdade é que a gente sempre soube raciocinar. O único problema é que a polis ela tem adotado é, efeitos de desestabilização do que seria a prioridade, que era a vida de todos em primeiro lugar, bem. E não é o que acontece, né? E aí, em suma, isso tem muitas pessoas que estão lá dizendo assim: quem aí achou que esse tratamento foi bem? E aí, uns falam assim: ah, eu achei. Só que três, e os três corruptos, e os três ladrões, e os três que traíram Jesus, né? São os Judas, né? Então, é exatamente isso que acontece na nossa sociedade. Eu sinto muito por isso, sofro muito por isso. A minha família sofre muito por isso e não é vergonha dizer. É uma necessidade. Quanto mais pessoas dizerem isso, mais fácil vai ser a gente se converter, né? Quando seu filho vier para te salvar, quando Jesus vier, quando seu filho vier para te salvar, você vai querer que as coisas tenham mudado. Senão você vai passar choro e ranger de dente. Você vai sofrer pragas. Você vai desejar não ter tido filho e nem ter tido nascido. Se a gente não mudar a realidade. Porque é isso que os falsos, os capitalistas sentem. E sentem muito mesmo. Não é à toa que dessentem isso utilizando bebidas alcoólicas, cigarros, doces e travessuras, festas de aromba, praias de nudismos, é, casas de libertinagem. Eu tô usando os termos aqui, mas todo mundo sabe o que que é, né? E as pessoas desejam isso, né? E qual é o mérito de ter isso se você pode pagar com dinheiro e dinheiro não é nada? Qual é a vitória de ganhar isso, de ter isso? É esconder paliativamente essa vergonha capitalista, esse desejo de abandonar tudo e ir para um mosteiro
e encontrar a salvação para essa gula, para essa avareza, para essa luxúria, para essa infidelidade, para essa degressão, né? Essa descontentação com o mundo. Quanto mais tem, mais quer, né? Quanto mais utiliza, mais quer. E aí, esse mais quer, ele acaba se tornando uma doença. Você adota esse querer que não é natural, é inatural, né? É uma parte da inaturalidade e as pessoas acreditam que são doutrinadas nessa inaturalidade de ser e estar uns com os outros. Mas eu juro para você, quando você ver a sua salvação, quando você vê o amor que o seu filho, né, o recém-nascido ali, te der, você vai desejar que o mundo fosse melhor. De tal forma que você se converteria o quanto antes, se você soubesse que a conversão faria com que o mundo se tornasse melhor. Só que é claro que você não sabe, porque a realidade é que não, né? A religião, ela veio no mundo para ser uma instrutora, mas ela não salva ninguém. Ela tenta ajudar as pessoas a se salvarem, porque você que se salva, né? Então, se as pessoas forem lá na política e quererem se salvar, elas na reunião, elas vão abrir as bocas e elas vão acertar as vozes, vão acertar as comunicações, vão acertar as consultas. É disso que eu tô falando. Eu não tô falando que é difícil convencer as pessoas, porque as pessoas elas já estão convencidas desde o dia que elas nasceram. O problema é que elas perderam, desconstruíram, sofreram, estão doentes por alojarem essa doença capital, né? Essa embriaguez, essa sedação, essa necessidade de supérfluos para se verem nessas corridas, nessas competições. Então, vai com a dica aí, né? Filosofa pra você ver. E quanto antes, né? Pra você não ser alguém que vai carregar algo e vai desejar, né? Que o filho não nascesse num mundo como esse, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Porque acontece, pessoal. Isso não é vergonha, não. Isso é o princípio para desacontecer é descobrir que acontece, né? Então é isso que a filosofia nos ajuda. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para você e fui!